E aí, trabalhador? Bora se pagar? Cleiton Lima no canal Investe aqui mais uma vez. Vou pedir para vocês aí, ó, dá uma forcinha lá na página do Instagram lá, ó. A gente tá com conteúdo lá também, sempre trazendo alguma novidade aí, alguma coisa no Reels, alguns stories lá, sempre com conteúdo novo aí. Vamos começar a dar algumas notícias também, né, que eu acho que é importante a galera saber aí do que tá acontecendo no mercado financeiro. E hoje a gente vem com conteúdo mais prático aí, né? A gente está passando a mensagem aí de que quer trazer esse conteúdo de investimento para aproximar as pessoas mais simples, mais humildes do mercado financeiro, dos investimentos financeiros, que são pessoas que precisam de fato disso, para desmitificar aí essa coisa do investimento ser algo para rico, para quem tem muito dinheiro, e não é nada disso, pessoal. Investimento é para todo mundo e a gente tem que estar dentro disso. Não tem como ficar de fora não, porque a forma que a gente tem para proteger nosso dinheiro, ficar menos dependente de governo, de Estado, de auxílios por aí afora, de previdência social, desse tipo de coisa. A gente precisa tentar garantir um pouquinho do que a gente tem para ter um futuro um pouquinho melhor. E aí vamos partir para uma coisa mais prática agora, né? Para algo mais visual, algo que seja um conteúdo mais que aproxime de fato. A gente vai falar aqui dos ativos financeiros. Então eu vou diminuir aqui um pouquinho a minha câmera, diminuir a minha imagem aqui, eu estou escondidinho aqui atrás, aqui do lado aqui. A gente vai falar de ativos financeiros. E aí, dentro do mercado financeiro a gente trabalha com dois conceitos diretos, assim, né? O de ativo financeiro e os passivos financeiros. O que são os ativos financeiros? É tudo aquilo que você coloca um dinheiro, tudo que você põe um valor e ele te traz um retorno. Então, você comprou algo ou você dispôs um valor em dinheiro e aquilo vai te trazer um retorno no futuro, isso é um ativo, é algo que está sendo ativo financeiramente para você. Um passivo financeiro é aquilo que você coloca dinheiro, você gasta, despende um valor em dinheiro e ele não te traz um retorno. E muitas vezes ainda faz você gastar mais. E dentro da nossa sociedade em geral, nós estamos muito envolvidos com passivos financeiros. E é muito isso que a gente precisa mudar um pouco. As coisas que a gente gasta, que levam o nosso dinheiro e não traz retorno nenhum. Então isso a gente precisa tentar reorganizar. Os dois são importantes. A gente precisa ter passivos financeiros, mas também precisamos ter ativos financeiros. Não temos que abrir mão de um, mas precisamos muito nos apossarmos do outro. E aí dentro desses conceitos aí, a gente tem os grupos de investimentos aí. Eu quero começar falando aí sobre a renda fixa. A renda fixa ela tem algumas características aí, ó. Ela possui um retorno conhecido, ou seja, você vai colocar um dinheiro nela e você vai saber quanto de dinheiro aquilo vai te retornar. É sempre de acordo com um prazo, um determinado tempo, e tem um retorno conhecido. Eu já vou adiantar, a renda fixa não é o tipo de investimento que eu tenho mais afinidade. Porém, recentemente eu fiz uma descoberta nos meus estudos aí, que a renda fixa ela tem uma possibilidade de ganho fora da questão do tempo que foi determinado lá. Então você pode ganhar um valor no decorrer desse tempo. Então ela não é só renda fixa, né? Ela pode te trazer uma rentabilidade de uma forma variável. Isso é uma característica muito boa, eu achei muito interessante. Devo trazer isso mais detalhadamente futuramente, foi uma aula que eu tive aí recentemente, que vai ser bem interessante. Mas, em geral, a renda fixa ela é assim. Então, você coloca um dinheiro, determinado um tempo, e esse tempo vai te trazer um retorno, que é um retorno conhecido. Ele fica já calculado ali, tipo, vou colocar R$1.000 aqui, daqui um ano eu vou ter R$1.050. Ou daqui 10 anos eu vou ter R$1.300. Então, você já sabe quanto que aquele valor que você investiu vai retornar. Por isso ele é considerado um investimento conservador. É muito usado para se fazer reserva de emergência. Não trouxe ainda esse conceito de reserva de emergência ainda, porque eu acho que ele não é o mais importante. O mais importante é a gente entender a importância do investimento. Porque reserva de emergência é uma coisa um tanto óbvia, assim, ela é meio que autoexplicativa, né? É você colocar uma reserva lá para uma emergência. Então, é uma coisa que você vai construir também nos seus investimentos. E a renda fixa, ela possui o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que é um fundo privado, é uma instituição privada
que tem esse fundo, que administra esse fundo, que é uma garantia para os investimentos que você colocou em renda fixa. Então não pense que isso daí é garantia do governo não, tá gente? Você colocou o seu dinheiro numa renda fixa, numa determinada instituição, se essa instituição porventura quebrar no futuro, esse fundo garantidor, ele cobre o prejuízo que os investidores tiveram, num limite máximo de R$250 mil. Então tem esse limite, é importante a gente ter isso bem claro. E também esse fundo garantidor, ele tem um valor máximo aí dentro dele que ele consegue garantir. Ou seja, em períodos de crises muito grandes, se muitas empresas, muitas instituições financeiras quebrarem e esse fundo garantidor precisar ser distribuído para muitas pessoas, ele também tem o risco de quebrar. Então, é um fundo garantidor, mas ele também tem um determinado risco. O investimento é risco. Porém, é um risco muito pequeno, é mínimo mesmo. De todo tipo de investimento que vai te trazer um retorno razoável, a renda fixa é de fato o menor risco que tem, por isso é considerado conservador e muito por causa do fundo garantidor de crédito. A outra característica da renda fixa é que tempo é igual a rentabilidade. Ele possui o retorno conhecido exatamente por isso. Ele é baseado no tempo. Então você vai colocar o dinheiro lá, depois de um tempo você retorna com uma rentabilidade. Por quê? Você está emprestando o seu dinheiro, nada mais é do que isso. Você está emprestando o seu dinheiro para alguém que vai utilizar esse dinheiro e depois ele vai te pagar de volta com alguma rentabilidade. E quais são esses ativos de renda fixa? Nós temos aí os títulos públicos, que é o Tesouro Nacional, o Tesouro Direto, né? Ele foi criado recentemente, no começo dos anos 2000, se eu não estou enganado, 2002. Se divide aí em títulos pré e pós-fixados. A gente tem os títulos do Tesouro Selic, que é baseado na taxa Selic. Esse é um dos mais usados, inclusive, para fazer a reserva de emergência. E tem também o título, que ele tem essa característica também, mas com algo a mais, que é o indexador sobre a inflação. Ele paga para você a rentabilidade da inflação, ele corrige o seu dinheiro de acordo com a inflação, mais uma taxa, que é o que a gente chama de IPCA+. Então ele traz o IPCA. O IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então, esse IPCA é o que mede a inflação. Então, a gente tem essa porcentagem. O investimento, o título público, que tem essa característica, ele paga para você a inflação e mais uma rentabilidade. Então, ele é IPCA mais 4. Então, ele paga o valor do IPCA, do índice de inflação, mais 4%. IPCA mais 5%. Então, ele paga o IPCA mais 5%. É muito bom ficar bem claro isso daí, porque esse é um dos títulos mais importantes que tem dentro da renda fixa. Nós temos o famoso CDB, né? O famoso CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Ele é parecido com um título público, porém do setor privado. Então, no título público, você empresta o seu dinheiro para o governo. E a gente considera eles os mais seguros, porque o governo, ele nunca quebra. O governo, ele pode emitir dinheiro, ele pode emitir moeda, claro que a gente paga a conta depois, mas ele tem essa característica, ele tem essa capacidade. Então você vai receber o seu dinheiro colocado num título público. Se um governo quebrar, todos esses outros investimentos, e aí inclusive outros investimentos que a gente vai ver para frente, já quebraram antes. Então o governo é sempre o último a quebrar. Então por isso ele é o mais seguro. E o Certificado de Depósito Bancário, o CDB, é um título que o banco emite, ele coloca esse papel no mercado, você compra ele, o banco pega o seu dinheiro, usa o seu dinheiro da forma como ele acha que deve usar e depois ele te devolve o dinheiro corrigido com uma taxinha, né? Geralmente esses CDBs, eles são corrigidos, eles são colocados a rentabilidade dele em cima do CDI.
né? Eu quero falar sobre CDI ainda mais para frente, mas em resumo, o CDI é uma taxa, tá? O CDI não é um investimento, ele não é um título, não é um papel, nada. O CDI, ele é um certificado de depósito interbancário. Então, é uma coisa interbancos, entre os bancos. Então, os bancos determinam uma taxa lá para eles fazerem negociação entre eles. E é uma taxa sempre muito próxima da Selic. Então, por isso que os CDBs, eles concorrem direto aí com o Tesouro Selic, por exemplo. Porque a remuneração é muito parecida. E esses CDBs, geralmente, eles vêm remunerados assim, 100% do CDI, 200% do CDI. O que significa isso? O CDI está 2%, você vai ter uma remuneração de 100% do CDI, então vai render 2%. É 120% do CDI. Então seria os 2% mais 20%. Então daria ali uns 2,4% de remuneração. Então essa conta que tem que ser feita. Às vezes você olha lá, um CDB de 400% do CDI. Nossa, vai render 400% o meu investimento. Não. É 400% da taxa de CDI daquele dia. O CDI é uma taxa diária. Então se o CDI tiver 2%, 400% do CDI seria 8%. 400% em cima de 2%, né? Seriam 4 vezes mais. Nós temos a letra de crédito imobiliário, o LCI, que é basicamente um tipo de certificado também, só que dedicado ao setor imobiliário. Porque esse tipo de investimento tem uma característica muito peculiar, assim como o próximo aí, que é a letra de crédito do agronegócio. Esse LCA, os LCIs e os LCAs, as letras de crédito, elas têm um incentivo muito grande do governo. O governo gosta muito que se tenha investimento no setor imobiliário, no setor do agronegócio. Então, por isso, esses investimentos não pagam imposto de renda. Então, você vai ter lá o seu investimento, aí tem lá uma porcentagem que você vai receber em cima, essa porcentagem é a sua renda. Você colocou lá R$1.000, aí vai ter um retorno de 10% depois de um determinado período. Esses 10% vai resultar em R$1.100. Esses R$100 é a sua renda nesse investimento. Não vai ter imposto de renda sobre esse investimento. Os LCIs e LCAs não possuem cobrança de imposto de renda. A grande maioria dos outros investimentos tem imposto de renda. Esses dois aí especificamente não tem. São letras de crédito para esses setores, que também são adquiridos através de banco ou de fundos aí que se organizam para fazer esse tipo de investimento. Logo em seguida aí, pessoal, que é o outro grande grupo de investimentos que a gente tem, é a renda variável. Foi através da renda variável que eu meio que me encantei pelo mercado financeiro e que eu tenho muita afinidade. Eu gosto desse tipo de investimento. Acho que a renda variável, ela tem esse nome por ser uma convenção, mas existem muitos investimentos de renda variável que se comportam muito parecido com a renda fixa. Claro que não é igual, é diferente, você tem que ter um conhecimento. O que faz isso ficar parecido é o conhecimento que você tem, dadas as características e o estudo que você faz. A renda variável tem essas características aí, ó. O retorno dela é desconhecido. Você nunca vai saber o quanto você vai ganhar com renda variável. Nunca é um exagero, né? Mas para você saber isso depende de vários fatores, para você saber qual o retorno que você vai ter. E mesmo sabendo de todos esses fatores, aquele retorno pode não se confirmar. Então, por isso é um retorno desconhecido. É um investimento considerado arrojado. Perceba, pessoal, que eu não vou trazer aqui investimento de característica moderada. Porque geralmente o moderado é aquele que pode investir nos dois e escolhe um pouquinho de cada. Isso é ser moderado, é você juntar investimento conservador com investimento arrojado. Isso te dá uma característica de investidor moderado. A renda variável, ela tem característica de ser um investimento arrojado. Eu coloquei o patrimônio líquido, ele é um item dos fundamentos da renda variável. Então, sempre que você vai analisar lá um investimento de renda variável, o patrimônio líquido é um dos fundamentos. E eu acho ele um dos mais importantes, se não o mais importante. O que é o patrimônio líquido? Aquele investimento que você está contratando na renda variável, se for uma ação, se for uma debênture, ou sei lá, se for algum ativo de renda variável, uma das coisas que mais vai te dar segurança é o patrimônio líquido daquela empresa. Porque se aquela empresa tiver um patrimônio líquido bom, saudável, grande, e que seja um patrimônio líquido que ela consiga reverter rápido em dinheiro, se a empresa quebrar,
você tem um retorno. O retorno do seu investimento está nesse patrimônio líquido. Então isso é um indicador, essa é a palavra, é um indicador fundamentalista de extrema importância. Você avaliar o patrimônio líquido de uma empresa é fundamental para você analisar se vale a pena colocar o seu dinheiro ali. Por quê? Se no momento essa empresa falir, quebrar, entrar em recuperação judicial, ou de fato ela quebrar mesmo, as ações dela vão ser analisadas de acordo com esse patrimônio líquido. E aí o investidor vai pegar um pedaço ali do que for liquidado desse patrimônio. Então isso é um indicador extremamente importante. Claro que esse tipo de situação, gente, é extremamente burocrático, é difícil, sabe, a empresa tem um patrimônio líquido em um monte de imóveis por aí afora, até vender tudo isso, às vezes nem vende. Então assim, uma empresa que você está investindo não pode quebrar. E uma empresa que tem um bom patrimônio líquido, que está saudável, que é um patrimônio líquido que está está bem diversificado, por exemplo, dificilmente ela vai quebrar. Então, por isso, o patrimônio líquido é uma forma de garantia de investimento. Não é garantia, mas é como se agisse ali como uma garantia. E uma característica muito importante é que os fundamentos da renda variável é que dão a característica da rentabilidade, se transformam em rentabilidade. Então, assim, você analisa os fundamentos que aquele ativo tem, esses fundamentos é que vão ser determinantes para uma rentabilidade. Isso quer dizer o quê? Fundamento é igual a rentabilidade. Então, se a empresa tem fundamento, ela vai me trazer lucro, vai me trazer ganho? Não. O fundamento vai ser igual à rentabilidade. Então, se o fundamento for ruim, vai ser igual a rentabilidade ruim. Se o fundamento for bom, tende a ser uma rentabilidade boa. Então, isso é importante. Como a renda variável é muito difícil de você caracterizar ela, eu quis caracterizar dessa forma aqui, que eu acho que ficou bem adequado falar essas quatro características aqui que são importantes, né? Quais são os ativos de renda variável? Nós temos aí as ações. As ações são partes de uma empresa, né? São pequenos pedacinhos de uma empresa, ou seja, você se transforma em sócio de uma empresa. Quando você compra ações, as pessoas falam muito em papel, né? O papel. É normal, eu de vez em quando falo isso. Eu não gosto muito desse termo, mas é normal. Eu prefiro falar a parte mesmo, né? A sociedade que você tem com uma empresa. Então, quando você compra uma quantidade de ações de uma empresa, você se torna um acionista. Você se torna um sócio daquela empresa. Ah, mas aí você pode mandar na empresa? Você comprou ações lá de uma grande rede de drogarias, então eu vou chegar lá e vou mandar nos funcionários? Não é isso. Mas, por exemplo, você pode atuar de uma forma que aquela empresa tenha mais rentabilidade. Ou seja, você pode comprar os produtos dela, você pode indicar os produtos dela, né? Você pode falar dessa empresa para os seus amigos. Você começa a atuar dentro da empresa também. Ou não pode fazer nada, você não vai ter obrigação nenhuma. A partir do momento que você pôs o seu dinheiro lá, o seu dinheiro já é uma forma de você estar motivando aquela empresa, você está dando um voto de confiança naquela empresa. Então as ações são pequenas partes da empresa que você compra e você passa a ser sócio daquela empresa. E as ações, elas estão em duas situações de negociação, o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é quando a empresa emite as ações, você vai lá e compra direto da empresa. E aí um monte de gente compra. Depois essas pessoas começam a negociar entre elas. Esse é o mercado secundário. Então aí as ações não estão mais nas mãos da empresa. Não está mais sob posse da empresa. Está sob posse dos investidores. E aí começam a negociar entre eles. E aí, de acordo com que as coisas acontecem, essas ações elas vão ter uma variação. E isso indica a ideia de renda variável. Pode ser uma renda que varia para baixo, ou seja, uma renda negativa. Você perde dinheiro do que você investiu. Ou pode ser uma renda que varia para cima, positivamente, uma renda positiva. E aí você ganha o valor dentro daquilo que você investiu. Porém, esse valor que você ganha ou deixa de ganhar, ele só acontece quando você executa, quando você realiza, ou seja, quando você vende o ativo. Então você comprou lá R$1.000 de ação, de ações de uma empresa. Aí em uma semana essas ações despencaram 50%. Você tinha 1.000, agora você tem R$500 em dinheiro. Não, você não tem R$500 de dinheiro, você tem R$500 no valor das ações. Aquilo só vai ser R$500 de dinheiro se você vender as ações.
Porque o mercado está pagando menos do que ela valia. Porém, depois de 3 meses, 1 ano, 10 anos, esse dinheiro, essas ações podem valer 100 mil reais. A gente não tem como saber isso, a gente tem como tentar projetar. Então, essa variação é que caracteriza as ações como uma renda variável. E isso vale para os outros ativos que eu coloquei aí também. Os fundos imobiliários são como ações, porém do mercado imobiliário, mas não são ações, tá? São grupos de empresários ou grupos de empresas até que montam um tipo de fundo para investir no setor imobiliário. E aí, esses fundos emitem cotas. Essas cotas seriam o que a gente chamaria das ações, né? São os ativos de fato, e os investidores compram essas cotas. E essas cotas elas podem ter uma valorização, muitas têm valorizações bem significativas. Porém, o maior foco dos fundos imobiliários não é essa valorização. Ela também é, mas não é o principal. O principal foco de fundos imobiliários é uma renda mensal, que ela é variável. Por quê? Os fundos imobiliários eles são obrigados a dividir entre os seus cotistas 95% de tudo que eles arrecadam. Então, o fundo imobiliário tem lá um shopping sob a sua gestão. Aquele shopping tem lojas alugadas. Os locatários pagam aluguel. Esse aluguel vem para o fundo. Desse montante de aluguel que o fundo recebe, 95% ele tem que dividir entre os cotistas. Então, uma renda garantida. Você sabe que mensalmente você vai receber um valor. São valores pequenos ali, por cada cota. Vou dar um exemplo genérico aqui. Uma cota de 100 reais, por exemplo, você pode receber aí 70 centavos, R$1, R$1,50. É muito variável isso. Mas é um valor garantido. Então, é uma forma de você já estar recebendo um dinheiro em cima do seu investimento. Nas ações também existe isso, a gente chama de dividendos. E nos fundos imobiliários também chama de fundo de dividendos. Então, os dividendos das ações e dos fundos imobiliários é dinheiro que entra na sua conta, direto na sua conta. Se você quiser sacar esse dinheiro e usar como renda, se tiver um bom patrimônio e quiser investir nele, você vai colocar o dinheiro lá, esse dividendo ele vai entrar na sua conta e você pode gastar esse dinheiro. Geralmente o investidor que está começando, ele reinveste. Ele compra mais ativos. Fundo imobiliário, por exemplo, pode ser uma grande forma de você substituir o investimento no imóvel físico. Sei lá, você ganhou um dinheiro, herdou um dinheiro aí, você pegou um dinheiro lá do seu fundo de garantia. Vou comprar uma casa e alugar, para eu ter uma renda mensal. Você tem como alternativa investir no fundo imobiliário. Você vai receber aluguel da mesma forma. O que você não vai ter ao não comprar a casa? Você não vai ter o imóvel em si, que é difícil de vender, que é difícil de você se desfazer dele, que tem todos os empecilhos, todos os custos de impostos, de reforma, de cuidado, enfim, os problemas que você pode vir a ter com inquilinos, com locatários. Fundos imobiliários não tem isso. Você põe seu dinheiro lá, ele te traz uma rentabilidade mensal e ainda pode te trazer uma valorização futura e o seu dinheiro fica lá. E tem uma diversidade de fundos imobiliários. Então, uma alternativa àquela pessoa que acredita que investir em imóvel é um grande negócio, né? Então, dá para se pensar a respeito disso aí. Outro ativo de renda variável é o Exchange Trade Fund. São os ETFs. Esses ETFs, eles são constituídos por uma série de outros ativos. Então, por exemplo, você tem ETFs de ações. Você tem ETFs de ações de banco, você tem ETFs de ações de pequeno porte, que são chamadas small caps. Você tem ETFs, você tem, por exemplo, um índice da bolsa, que é o IFIX, que é um índice de fundos imobiliários, que ele se comporta como um ETF. Então, os ETFs, eles são um grupo de ativos que estão acoplados num único ativo. Qual é a vantagem disso? Se você acredita num setor, num grupo específico de investimentos, você não precisa comprar um de cada. Você não precisa sair procurando quais são aqueles ativos. Você escolhe um ETF, coloca o seu valor, o seu dinheiro nele, aquele ETF vai gerir esses ativos que estão lá dentro desse fundo. Ele não é exatamente o fundo, ele é um ativo em si. E vai se gerir lá as empresas que estão dentro desse ETF
E a média de resultado que tiver vai ser o resultado desse ETF. Então, se a média desses ativos que estão dentro do ETF for positiva, ele vai ter uma valorização, você vai estar ganhando. Se for negativa, ele vai ter uma depreciação, uma desvalorização, você vai estar perdendo. Mas vai ter essa variação. Existem bons ETFs, principalmente de empresas de pequeno porte, que são as chamadas small caps, que eles crescem de acordo com essas empresas crescem. E empresas de pequeno porte, elas podem não crescer. Então algumas crescem, outras não crescem. Na média, acaba tendo um crescimento. Então é positivo, você está ganhando com isso. Mas o contexto geral de ETF é esse. Né? Existe, por exemplo, o ETF do índice Bovespa, né? que é um ETF que está lá dentro da Bolsa de Valores, da sua corretora. Você compra esse ETF, ele replica o índice. Então quando você ouve lá falar no jornal, a Bolsa subiu 1%, 2%, a Bolsa caiu 1%, caiu 3%, não sei o quê. São essas empresas que estão aglomeradas dentro desse índice. E existe um ETF que replica esse índice. E dentro desse índice, a gente tem cerca de 80 empresas. Então você está investindo já em 80 empresas, dentro desse conceito. A média do que essas empresas têm de resultado. Então quando você tem lá as empresas maiores, né, Petrobras, Vale, que elas têm grandes altas ou grandes quedas, vai incidir maior, vai impactar mais nesse índice e no ETF dela também. Mas é uma forma de você ter um controle melhor, não ter uma necessidade tão grande de ficar acompanhando cada empresa. Né? Então é uma forma de você estar mais próximo. E por fim, eu quis encerrar com esse, para a gente encerrar com chave de ouro, as criptomoedas. Essas aqui merecem é um caso à parte, é um tipo de ativo que eu tenho um apreço muito grande. E eu vou falar muito de criptomoeda aqui. Foi proposital colocar no final, porque provavelmente o próximo vídeo que eu vou fazer já vai ser sobre criptomoedas. De conceituar, de trazer qual é a ideia, de espantar o fantasma de que isso é um dinheiro inventado, né? Quer dizer, inventado é porque tudo é inventado, mas é um dinheiro que não existe, vamos dizer assim. Que é um dinheiro que não tem confiança. Eu já ouvi até falarem que é dinheiro de vento. Vê se pode, né? Para que se tenha uma ideia, o governo norte-americano, ele não permitiu a criação de um ETF de criptomoedas de Bitcoin, e a criptomoeda mais conhecida é o Bitcoin. Ele proibiu um ETF desses há 10 anos atrás, uma média de 10 anos atrás. E se tivesse sido criado esse ETF, a projeção dele de 10 anos atrás até hoje teria dado mais de 12.000% de valorização. Isso ia acontecer de fato? A gente não sabe, porque se tivesse criado o ETF, a gente não sabe qual seria o comportamento das criptomoedas. Os ETFs que estão sendo criados de criptomoedas agora estão fazendo o mercado subir ainda mais, então possivelmente a valorização ainda seria maior. O fato de não ter criado esse ETF que gerou essa valorização de só 12.000%. Provavelmente a valorização seria maior ainda se tivesse esse ETF. Você vê o tipo de valorização que esse tipo de ativo tem capacidade, né? A gente tem algumas peculiaridades nesse mercado aí que são bem curiosos, mas que também pode trazer muita rentabilidade. Tem muita gente que de fato está ficando rico com criptomoedas. Eu conheço pessoas assim, né? E não cheguei a esse patamar ainda porque é um ativo de uma volatilidade, uma oscilação muito grande. Você estala o dedo, você perdeu a chance. Então vale muito dar uma atenção muito grande. O mercado de criptomoedas é um mercado baseado em blockchain, que é uma tecnologia revolucionária. Muitas instituições grandes, aí, tanto públicas quanto privadas, estão migrando para esse mercado, para essa tecnologia. Um exemplo, o Pix, que muita gente faz, que muita gente conhece, é feito dentro da blockchain. A base de tecnologia do Pix é em blockchain. Então, criptomoedas é um tipo de ativo de renda variável. Muitos governos aí estão começando a se adaptar já, muitos querem regular, enfim. Tem todo um contexto por trás disso que eu quero trazer mais detalhadamente em breve. E sobre os ativos financeiros que eu precisava falar era isso. Fico empolgado em falar de criptomoeda, a gente vai falar mais vezes aí. E eu queria finalizar aí, pessoal, porque a ideia de trazer para vocês esse conteúdo sobre investimento aí é nunca esquecer que
trabalhar é investir e investir é trabalhar, pessoal. Muito obrigado. Não esquece aí, deixa o seu like, curte o vídeo aí, compartilha e vamos junto.